Era uma vez um homem pequenininho, mas com um sonho e um ego bastante elevado, talvez maior do que ele próprio. Um homem que sonhou um dia ser o chefe, o governador supremo, aquele que mandava em tudo e em todos no seu país. Mas não só no seu país. Esse homem tão pequeno desejava mesmo era conquistar o mundo. E eu vou te dizer, pedaço desse mundo ele conseguiu. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história, né? Essa história que eu comecei a contar para você, ela é real, né? Vamos hoje falar então de Napoleão Bonaparte, né? Essa figura que fez história, literalmente, né? E que até hoje é muito bem lembrado por tudo que ele fez e por tudo que ele chegou a alcançar, né? Dizem que alguns seres humanos conseguem grandes feitos, né? E esse daqui, gente, amado ou odiado, mas nunca esquecido. Vamos começar então, a partir desse bloco, a estudar a era napoleônica e entender o que foi que aconteceu, que homem era esse e o que ele influenciou para que todo mundo se modificasse e se rendesse aos seus pés, né? Quais foram as consequências da chegada desse homem ao poder? Lá na aula passada a gente viu a Revolução Francesa, né? Estudamos que na França a situação estava meio preta, né? Nós tínhamos lá um tal de antigo regime, né? Que estabelecia que o rei tinha mais poder do que todo mundo, né? Poderes absolutos, reinava com base no absolutismo, onde tudo sai de mim. O Estado sou eu, o que manda aqui sou eu mesmo. Se eu quiser que você coma cocô amanhã, você vai comer, porque eu é que mando. E era um negócio meio injusto também, né? Porque tínhamos ali naquele antigo regime a divisão das classes sociais, que você bem deve se lembrar, né? Tínhamos o primeiro estado, que era composto pela igreja, né? A galera lá da fé, dos terços, né? Tínhamos o segundo estado, que era essa nobreza, né? Que apoiava esse rei absolutista. E o terceiro estado, que eram os lascadinhos, né? Aqueles que tinham que trabalhar, aqueles que tinham que pagar impostos e sofrer, né? Porque o primeiro e o segundo estados eram super privilegiados, né? Não pagavam impostos, só gastava ali nas bebidas, nas motos, nos carros, nos paredão, né? E o pobre do terceiro estado é que tinha que carregar tudo nas costas. Mas houve a Revolução Francesa, né? Que pôs esse regime injusto, esse antigo regime aqui para baixo, destruiu tudo, degolaram o rei, colocaram em vez de monarquia, né, que é o sistema pela qual quem manda no país é o rei, né, o rei e os filhos dele e o neto dele, e colocaram uma república. E essa revolução, ela só estourou por causa dessa vontade dessas pessoas, desse terceiro estado, que não estavam mais aguentando, estavam na pobreza, queriam mudanças. E tudo baseado no lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A França se tornou um caos, tá? Um grande caos. Por quê? Porque todo mundo que era considerado inimigo do país era degolado e morto. Uma pessoa, um governante entrava, saía, entrava outro, saía, e era muita violência, muita guerra, aquela bagunça. Entravam a Constituição, não gostavam, tiravam, botavam outras leis. Então a França estava um barril de pólvora, a ponto para estourar a qualquer momento. Mas na França as coisas não iam tão bem. O governo não conseguia manter a ordem interna, nem controlar as disputas entre os vários partidos políticos. Foi aí que um jovem e vitorioso general encabeçou um golpe de Estado e iniciou uma nova fase do processo revolucionário francês. Esse general era Napoleão Bonaparte, um nome que você com certeza já ouviu muitas vezes.
E a burguesia, né, que traduzindo comerciantes, né, os grandes comerciantes e também industriais, que tinha ajudado a colocar o povo na rua para fazer a Revolução Francesa, andava bastante preocupada, né? Meu Deus do céu, que caos foi esse que nós chegamos? O país está sem lei, tá? Não tem ninguém aqui que possa organizar essa bagunça. Essa sala de aula aqui tá, ó, um terror. Vamos ter que resolver esse negócio. E a monarquia, né, que tinha perdido espaço com a derrocada do antigo regime, estava querendo ganhar aí o apoio de outras monarquias, né? Os reis de outros países estavam aí querendo se unir para colocar de novo na França um novo rei. E a burguesia, né, que achava que iria ganhar espaço, que ia ganhar poder após essa Revolução Francesa, acabou ficando aterrorizada, né? Porque imagina se eles conseguem colocar um novo rei aqui na França, tudo aquilo que a gente lutou tanto para destruir vai voltar de novo, tudo vai voltar a ser como é que era antes? Não dá, né? Vamos ter que fazer alguma coisa. Até que os jornais começaram a vincular várias notícias que diziam que o país precisava de alguém que fosse forte, valente, popular, corajoso e um bom administrador para poder trazer de novo a paz e a ordem para a França. Mas quem será essa pessoa que vai fazer tudo isso? Quem será esse herói nacional, né? E o nome dele, Napoleão Bonaparte, tá? Mas, professora, quem foi então esse tal de Napoleão Bonaparte? Vou já te dizer, tá? Em 1769, na Córcega, nasce Napoleão Bonaparte. Em 1793, torna-se general do exército francês. Tem apenas 24 anos de idade e acaba de libertar a cidade de Toulon da dominação inglesa. Um ano depois, salva o governo francês de um golpe dos monarquistas. Em 1796, combate os austríacos na Itália e sua vitória em 1797 o transforma em herói nacional. E aí, as pessoas se perguntam, né, mas o que era que esse cara tinha? Muita estratégia, né? Na verdade, o Napoleão já tinha um plano formado todo na cabeça dele. E ele movia os peõezinhos, né, para que tudo fosse favorável, para que ele conseguisse o que ele queria, né? E ele conseguia convencer as pessoas muito facilmente. O Napoleão Bonaparte, ele tinha ganhado muita popularidade, né? Ele tinha muitos amigos ali dentro do exército, a galera ligada ali à classe militar gostava muito dele, né? Achava ele um cara legal, um cara bacana, um líder maravilhoso. Então ele tinha muito apoio, certo? Dos militares, do exército ali mesmo. Até a própria população admirava ele, né? Porque, na verdade, ele fez um feito enorme, né? Ele conseguiu aí grandes vitórias durante a Revolução Francesa e conseguiu que o exército ganhasse muitas batalhas com ele ali na chefia. Então as pessoas admiravam Napoleão Bonaparte, certo? Outro fator aí que possibilitou a chegada dele ao grande poder da França, né? Foi também, além da grande habilidade dele, né, de liderança e também de estratégia, foram vários fatores históricos que permitiram isso, né? Porque se não tivesse um rei querendo voltar a comandar o país, a comandar a França, e a França não tivesse naquele caos, né, naquela dúvida, naquela confusão, ele nunca tinha ganhado tanto espaço como ele ganhou. Na verdade, a burguesia estava começando a ver que esse tal de Napoleão Bonaparte, que era tão adorado assim pelos seus colegas, né, e por algumas pessoas, poderia ser aquele cara que as pessoas estavam procurando. Por isso a burguesia apoiou então
que o Napoleão Bonaparte desse um golpe, tomasse o poder da França num episódio que a gente chama de 18 de Brumário, né? A burguesia então resolveu colocar este cara, né, o Napoleão Bonaparte, no poder da França, ser o governante do país, certo? Mas não foi assim tão fácil, não. A 9 de novembro de 1799, Napoleão e seus aliados derrubam o governo do Diretório e estabelecem um consulado que dura até 1804. O consulado é composto de 3 membros e presidido por Napoleão. A Assembleia é dissolvida e uma nova Constituição implantada. Napoleão recebe plenos poderes e governa para a burguesia. E os negócios como vão? Com Napoleão no poder, os negócios vão melhor que a encomenda. Nós burgueses não temos que reclamar. Ficamos com os bens dos nobres comprados durante a Revolução e temos igualdade jurídica garantida. Claro, agora a lei é igual para todos. Essa é a base do Código Napoleônico. O nosso Código de Leis, que além de tudo garante a livre concorrência e regulamenta a propriedade privada. E esse Banco da França também foi uma grande ideia de Napoleão. Sim. Bom, mas além de nós, os burgueses, o povo também está bem contente com as cidades reconstruídas, as novas estradas e pontes, o telégrafo. E a educação. Agora temos até uma universidade da França. Então ele entrando no poder, né, conquistando então o cargo de chefia maior da França, através desse golpe, né, o 18 de Brumário, ele começou então a fazer uma série de medidas que poderiam favorecê-lo, né, fazer com que as pessoas gostassem dele, né, ver só, esse cara que é o bom, esse cara sabe governar, ó, maravilhoso, para as pessoas amassem ele ainda mais e com muito amor, ele obviamente ia ganhar também muito poder, porque as pessoas iam apoiar tudo que ele decidisse, né? Então ele ficou pensando lá, né? Pensando, eu vou criar aqui algumas coisas que as pessoas queriam durante a Revolução Francesa, mas que não foi possível, mas eu vou tentar fazer essas coisas, vou tentar aqui agradar a galera, depois elas vão me apoiar caso eu queira derrubar meus outros colegas cônsuls e ficar chefiando, né, junto ali com a minha coroa, com meu óculos escuro na cadeira, sozinho, tá? E foi isso que ele começou a fazer. A primeira coisa que o Napoleão fez quando ele se tornou então um dos cônsuls, né, foi prender todas as inimigas, prender todos os seus adversários políticos. Ó, você é da oposição, você não me apoiou, tá preso. Mandou prender todo mundo que era adversário político dele, tá? E também lascou uma censura na imprensa. O que é censura, professor? Censura é impedir que você fale, que você escreva, que você demonstre algum pensamento ou ideia tua através da imprensa, né? Naquela época não tinha internet, mas tinha jornal. Então ele controlava tudo que estava sendo escrito e divulgado pela imprensa, pelos jornais naquela época. Isso aqui garantia ele mais poder e proteção, mas não para o país, né? Para ele mesmo, para a figura do Napoleão mesmo, porque ele não teria mais inimigos e ele controlaria tudo que estava sendo divulgado. Nenhuma notícia contra ele, né, que falasse mal dele, iria sair nos jornais, ou seja, ele ia disfarçar aquelas coisinhas que poderiam, né, não ser tão legais assim para a imagem dele, né? E aí ele também criou o famoso tempo. Mas, professor, o que é que esse tal de Código Napoleônico tem de tão importante, que você falou aí, que tem até no meu blog? O Código Napoleônico, gente, era a Revolução Francesa pura. Sabe aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade? Pois sim, ele conseguiu trazer aqueles ideais, aqueles sonhos
trazidos pelo iluminismo para cá. Ele resolveu fazer algumas medidas populares, né, como a ampliação da educação. Naquela época eu te disse, né, durante o antigo regime as coisas eram difíceis demais. Quem fazia parte do terceiro estado tinha que trabalhar e trabalhar e trabalhar. Estudar é um privilégio, meu filho. Você que está aí rejeitando estudar, meu Deus do céu. Esse povo aqui, tadinho, não tinha direito nem a isso. Então, Napoleão criou novas escolas e facilitou com que essas pessoas, né, com que todo mundo tivesse, então, o acesso à educação. Isso aí foi legal. Parabéns, Napoleão. Já gostei de você. Muito bom. Ele dizia o quê? Ó, você, tá, tem direito à propriedade privada? Como assim propriedade privada? O que é propriedade privada? Propriedade privada é tua casa, teu carro, teu terreno. Tudo que você compra é seu, é privado, não pertence ao Estado, não pertence ao país, né? Então ele agora estava dizendo que todo mundo tinha direito a preservar o que era seu, né? Porque não tinha esse negócio do Estado pegar todas as terras e dividir, não. Estabeleceu direitos iguais para todos, né? Agora nós temos uma legislação séria, né? Porque aquele negócio lá da Revolução Francesa não foi sério, né? Tanto que nem deu certo, mas agora eu, Napoleão, tô estabelecendo aqui que todo mundo tem direitos iguais, tá? A lei serve para todo mundo mesmo, tá certo? Napoleão introduziu uma nova Constituição e um Código Civil que incorporaram e preservaram as principais conquistas da Revolução: liberdade de religião, abolição dos privilégios hereditários e a igualdade de todos perante a lei. De todos? Pois bem, ele retirou das mulheres os direitos que a Revolução lhes concedera e reinstituiu a escravidão nas colônias francesas. Séculos depois, o Haiti ainda está se recuperando das consequências. Que tipo de igualdade é essa? O único tipo que poderia ser mantido com estabilidade na época, e ainda assim muito à frente dos vizinhos franceses. E ele ganhou tanto prestígio com relação à população, né, que ele conseguiu ganhar apoio para derrubar os outros 2 cônsuls que governavam junto com ele no consulado. Tá vendo como eu tô te dizendo? Que esse cara já tinha as estratégias, já tinha os planos, já tinha os esquemas todo formado, antes mesmo dele conseguir aqui ganhar esse cargo de cônsul. Pois sim, ele conseguiu derrubar os colegas, né? Porque de 3 agora só era 1, ele e todo o poder para ele, né? E depois ele conseguiu virar, então, o imperador da França. Ele mesmo, né, devido à grande popularidade que ele já estava, com o grande poder que ele conseguiu na época desse consulado, fazer com que ele tivesse, então, um cargo maior possível, né? Ele estabeleceu que ele era não um chefe do país, mas o imperador do país, o imperador da França. Então entramos aqui em mais uma fase da era napoleônica, né? Esse carinha ainda vai fazer muita coisa, ainda vai conquistar muita coisa e ó, vai mudar as coisas até aqui no Brasil, hein? Você imagina o cara lá na França, lá na Europa, como é que ele vai mudar as coisas aqui no Brasil? O Brasil até dependente de Portugal era naquela época. Mas você vai ver que o Napoleão vai mexer os pauzinhos dele até aqui no Brasil. Você vai ver, próxima aula, tá? Próxima aula. Espero que você tenha entendido. Copie esse texto no teu caderno e além de copiar, pesquisa também, né? Porque lá tá as respostas das tuas atividades. Então, se liga. Se não entendeu alguma coisa, você pode perguntar, você deve perguntar, né? Que eu vou estar aqui à sua disposição para ajudar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente continua, tá? Porque isso não parou, não. Grande beijo, até a próxima. Tchau!